Sejam bem-vindos a mais um Café com Guerra. Hoje nós estamos com um cara que ele é incrível, a mão de fada da odontologia, Dr. Breno Araújo, não é, que tem uma vasta experiência na parte de cirurgia, ortognática, da disfunção do ATM. Que nomezinho difícil, né, doutor Breno? Explica aí pro pessoal quem é doutor Breno. Seja bem-vindo, meu amigo. Que bom que você veio. Obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite. É muito prazeroso estar aqui com você hoje, com todo mundo que vai nos acompanhar aí, batendo esse papo, conversando um pouquinho sobre odontologia. Isso. E sobre os assuntos que surgirem aí, né? Estamos aqui de peito aberto, coração aberto aí, para a gente conversar sobre o que surgir aí na sua pauta. Que coisa boa. Breno, como surgiu a odontologia na tua vida? Quando tu era pequeno, tu já pensava na odontologia? Já tinha um olhar assim mais crítico em relação a isso? Ou foi logo depois que tu chegou para ter esse desejo pela área de odontos? Como foi? Conta aí pra gente. Até para tirar a dúvida daquela pessoa que está nos assistindo e tem aquela vontade, mas não sabe se vai ser legal ou não. Bom, vamos lá. Eu acho que eu me encaixo num grupo de grande parte das pessoas que estão ali, dos jovens, que estão naquele momento de fazer vestibular. Sim. E estão meio perdidos, sem saber o que querem fazer, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de entender e de conhecer vários assuntos, vários temas diferentes. E naquele determinado momento eu ainda não sabia exatamente o que eu queria para a minha vida profissional. Uma certeza que eu tinha era que eu queria fazer algo na área da saúde. Então a saúde já era uma certeza para mim, mas eu ainda não estava definido pela odontologia. Você era daqueles que abria animais mortos para ver por dentro, essas coisas, não? Olha, Meu sogro abria lagartixa morta. Eu tive a oportunidade de fazer isso na escola, né? Mas eu não era tão curioso a esse ponto de fazer fora, não. Mas eu gostava, essas coisas me atraíam bastante. Mas outros temas também em outras áreas, sabe, Sei. Antônio? E aí, o que acontece? Eu cheguei a fazer vestibular até para administração também. Foi? Porque eu gosto, eu acho que desde então eu já tinha essa veia empreendedora, Sim. né? Eu acho que hoje eu consigo Mais diagnosticar esse fato de eu ter feito esse vestibular para administração por essa veia Sim. empreendedora. Foi no mesmo ano que eu fiz para odontologia e eu passei, graças a Deus, passei nas duas e optei pela odontologia, que era onde a questão do coração mesmo me puxava mais para a área da saúde, né? Entendi. Eu não tinha ninguém na minha família que era dentista. Eu fui pesquisando mesmo as oportunidades. E aí eu me deparei com odontologia meio que por acaso nessas pesquisas. E foi aquele sentimento, assim, que sabe quando bate e a gente, tem que confiar, isso aqui vai dar certo. Essa é a minha praia. Essa é a minha praia, eu tenho muito essa questão do sentimento. Sim, assim, eu também. sabe? Quando a gente sente uma coisa, Aham. quando a gente vai com a cara de alguém, É. é bem por aí. Eu sou também. Eu lembro, Breno, que na época que eu estudava no colégio, cara, eu odiava estudar aquelas coisas. Eu odiava matemática, física. E eu já gostava de história. E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu adorava estudar aqueles livros de introdução, disso. Quando você se encontra, é muito bom, né? É muito bom. Essa é uma sensação muito boa, né? É uma libertação. É muito, de verdade, porque aquilo ali provavelmente vai definir o teu futuro, a tua Sim. vida, né? Tu vai ter que caminhar com aquela profissão ali pro resto da tua vida. Exato. Provavelmente, né? Então, isso é um divisor de águas pra gente. E a gente se encontrar, isso É muito bom. É muito bom. Você é sertanejo? Não. Não, eu sou natural de Recife. É igual a mim, recifense. Nasci em Recife. A esposa recifense. trouxe para beber uma aguinha aqui. A água e é aqui boa. ficou boa. Boa demais a água daqui, viu? A água Conta, é como boa foi? e eu fiquei por aqui. Mas engraçado que minhas raízes, elas são sertanejas. É? Eu só nasci em Recife, mas meu pai é aqui de Itacaratu, Sim. aqui no sertão do Moxotó, Aham. e minha mãe é maranhense.
Sim. E esse encontro deles aconteceu em Recife, porque os dois foram para lá estudar quando jovens, Aham. se conheceram e por essa ocasião eu terminei nascendo em Recife, né? Mas sempre tive essas raízes Sempre vinha pro interior. interioranas, sempre andei por aqui. Que massa. Não andava por Serra Talhada surgiu a partir de Márcia, né, da minha Claro. esposa, e aí hoje eu sou serra-talhadense de Que coração, coisa de boa. alma. Que coisa boa. Foi igual a mim. A minha esposa, Priscila, né, a gente se conheceu em Recife. E ela disse, vamos ali passear um dia lá em Serra Talhada. Eu disse, Serra Talhada, onde é isso? Não é isso, mas eu amo aqui, né? Onde é que fica esse lugar? Porque antigamente eu só tinha andado até Arco Verde. E eu lembro, Breno, quando eu vim aqui pela primeira vez com o Pri, a gente veio acho que na época de setembro. E aí a gente parou ali em Vazinha. Vazinha é um distrito de Serra Talhada, acho que é 10 quilômetros, né? Mais ou menos do isso, centro de né? Serra Talhada. A gente parou para abastecer. E era final da tarde, quando saiu, eu disse, meu amigo, que lugar quente. Foi a primeira palavra que eu falei. Eu já não tive esse problema, porque eu morei no Piauí, eu morei em Teresina, né? Teresina é pior. Morei 6 anos lá, então eu já estava acostumado com calor. Teresina é pior. E aí essa cidade me acolheu, eu amo aqui. Não tenho nenhuma vontade de voltar para Recife. E aí quando eu comecei a namorar com Priscila, minha esposa, ou a minha avó, né, disse, Serra Talhada. Minha avó estudou em Triunfo, no Estela Maris. E a família dela é de Sertânia. Ou seja, Você tem raízes temos também raízes daqui. aqui. Exatamente. Isso é legal demais. Demais, né? Aqui demais. acho que a gente tem um estilo de vida diferente, Muito melhor. né? Uma qualidade melhor. Muito melhor. Eu também sou igual a você. Eu não pretendo Zero. voltar para lá, Zero. volta para passear, mas eu me encontrei aqui. Aqui também. Breno, muitas pessoas acham que odontologia vai só em relação à cárie, extração de dente, essa parte mais de limpeza, profilaxia. Conta pra gente aí que danado é esse ATM, essa disfunção. Eu vou até ler, temporomandibular. Como é que funciona isso, cara? Vamos lá, Antônio, porque tem várias siglas aí no meio dessa história que E nomes termina difíceis, né? gerando uma confusão, né? ATM é a sigla para articulação temporomandibular. Uhum. Os problemas relacionados à ATM nós chamamos de disfunção temporomandibular. Entendi. Daí vem a sigla DTM. Então a sigla correta seria DTM, não ATM. ATM é a sigla para É articulação. E a articulação, quando ela está desgastada, é que gera... Quando ela está com algum transtorno, algum entendi. problema, aí a gente chama de DTM, que é disfunção temporomandibular. E que danada é esse temporomandibular aí para as pessoas entenderem? Então, essa articulação, ela está aqui próxima aos nossos ouvidos, né? Uhum. E basicamente é ela que permite a gente movimentar a nossa mandíbula, abrir e fechar a boca. É semelhante a outras articulações que a gente tem no nosso corpo, como o Sim. cotovelo, que permite a gente movimentar o braço, nosso Uhum. joelho. Então aqui nós temos duas articulações, direita e esquerda, que permitem a gente abrir e fechar a boca. São as famosas articulações temporomandibulares. Entendi. E olha que essa articulação ela é bem trabalhada, né? Se a gente pegar aí uma carne dura, um negócio mais... Ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver, Antônio, porque a gente, através desse movimento, Uhum. a gente desempenha diversas funções que são fundamentais para a nossa vida, né? Como a mastigação, Sim. a fala, né? A gente precisa movimentar a nossa mandíbula, abrir a nossa boca e fechar para a gente conseguir falar, se relacionar com outras pessoas. Então isso é uma coisa que a gente faz a todo instante, né? A todo tempo a gente está fazendo isso. E até quando a gente pensa que não está fazendo, até quando a gente está dormindo ali, de repente a gente pode estar ativando nossa musculatura durante o sono mesmo, de maneira inconsciente. Para quem tem... Como é o nome da pessoa que... Bruxismo. Bruxismo, né? O bruxismo é o ato de apertar ou ranger os dentes, não é? O bruxismo, ele não é a DTM. Sim. Ele pode estar associado, então, Uhum. algumas pessoas que têm bruxismo têm também DTM, Uhum. certo? Mas uma coisa é diferente da outra, Entendi. certo? Antigamente até se achava muito que essa relação entre bruxismo e DTM era muito grande, muito importante. Sim. E os estudos foram avançando e mostrando hoje
que a relação ela existe, ela pode ser importante, mas não tanto quanto se imaginava lá no passado. Entendi. Então, isso é interessante falar, porque muita gente já chega no nosso consultório para uma consulta já falando isso, já fazendo naturalmente essa associação entre bruxismo e DTM. E como é que é feito o diagnóstico? O que é que a pessoa está sentindo, para você que está nos ouvindo, que a pessoa que deve, a partir daí, ligar um alerta para ir lá na consulta do Dr. Breno? No consultório do Dr. Breno. Já fala onde é o consultório, vamos aproveitar esse merchan. Vamos lá. O consultório ele fica... Tem 2 lugares, né? Tem um aqui em Serra Talhada, que fica na Praça Sérgio Magalhães, ali em frente ao Banco do Nordeste, do outro lado da praça. E temos também um em São José do Belmonte, que fica no centro de São José do Belmonte, próximo à farmácia. Tem de tudo. É um ponto de referência que todo mundo sabe onde é. Todo mundo sabe onde é que fica. Em breve, estamos mudando para um espaço maior, mais acolhedor para os nossos pacientes, lá em São José do Belmonte. Que legal, que bom, muito bom. E aí, qual é o sintoma? O que é que a pessoa, qual é a dor da pessoa? O que é que vai causar esse desconforto? Que a partir daí ela tem que ligar o alerta de sopa, eu vou lá em Dr. Breno. Legal a gente falar sobre isso, Antônio, porque eu tenho certeza que eu vou falar algumas coisas aqui que muitas pessoas vão se identificar, muitas pessoas têm e, na verdade, não sabem que isso pode ser uma DTM. Sim. Às vezes a gente tem algum sintoma e fica imaginando que é devido a outra coisa. E é muito comum os pacientes de DTM, quando chegam para a gente, eles já passaram por uma peregrinação muito grande. Sim. Buscando entender esse problema, buscando a solução desse problema, porque não é comum se fazer de imediato essa associação com a DTM, né? Entendi. Então são aqueles pacientes que possuem estalos quando abrem a boca ou fecham, né? Aqueles pacientes que sentem dor também na face, dor quando abre a boca, e também não só quando abre a boca, mas até em repouso mesmo, dores nessa região aqui da face. Dores de cabeça também podem estar relacionadas à DTM, não são todos os tipos de dores de cabeça, mas sim existe essa relação. A própria dificuldade de abrir e fechar a boca, né, que a gente chama de limitação de abertura bucal. Então, tem pessoas que, quando vão abrir, essa abertura está bem pequena, porque ela está limitada por algum desarranjo articular. Então, de maneira mais resumida e falando dos sintomas mais comuns, eu falaria isso. Os estalos na ATM, as dores na região orofacial e a dificuldade de abrir ou fechar a boca. Ô Breno, será que a gente consegue fazer uma associação? Por exemplo, quando você falava, e eu dei uma estudadinha no tema, né, pra gente trazer aqui, eu me lembrei do meu cunhado, que é ortopedista, que faz cirurgia de joelho, e que faz, inclusive, a colocação de prótese. Então, assim, será que existe alguma conexão? Eu não sou da área da saúde, é uma pergunta bem idiota. Não, de forma alguma. Explica aí. Existe a prótese de ATM também. Existe? Existe, ela pode ser utilizada em substituição à articulação. Agora, quando a gente precisa instalar uma prótese dessa, se trata de um caso que já agravou muito, já está muito avançado. Né? Já há um processo degenerativo muito intenso e que não tem mais reversibilidade, não tem mais condições de a gente trazer um conforto funcional e de dor também para aquele paciente, né? E como é o Então, Antônio, o tratamento ele vai depender muito do diagnóstico, né? Porque nós não temos um único problema, uma única patologia que atinge a articulação. Isso é bem complexo, né? Muito, muito complexo, porque na grande maioria das vezes nós temos um conjunto de fatores que estão agindo juntos para provocar aquela DTM, não é? Então, muitas vezes nesse tratamento estão envolvidos não só o dentista, né, o cirurgião bucomaxilofacial, mas também estão envolvidos um fisioterapeuta, um médico do sono, um psiquiatra, um psicólogo. Então, caramba, então envolve tudo isso? Envolve tudo isso. Se a gente pegar aqueles casos, principalmente de dores crônicas, né? Porque a gente tem aquela dor que está na fase aguda. Sim.
se fala ali até 3 meses, a gente considera uma dor aguda e a partir daí a gente começa a falar em dor crônica, né? Então a dor crônica ela já tem um mecanismo diferente. Sim. O controle é muito mais complexo, muito mais difícil do que a dor aguda. Então geralmente esses pacientes que sofrem com a dor crônica, uma dor que acontece há muito tempo, ele precisa de uma atenção multidisciplinar. Sim. Né? É muito comum essa dor iniciar durante algum fato impactante na vida daquela pessoa, né? Seja a perda de um ente querido. Caramba, vai pro lado emocional também. Por isso que às vezes a atuação do psicólogo e do psiquiatra também se faz imprescindível no controle dessas dores. Olha aí, gente, vamos prestar atenção. Vejam que fatos emocionais do seu dia a dia, de um burnout, né, de uma perda de um ente, de querido, etc., podem influenciar. Mas por que, doutor? Assim, influencia... Perguntas difíceis, né? É porque pra gente que não é da área da saúde, pelo menos eu, no caso, né? Pô, o que é que uma articulação vai ter a ver com a emoção, né? Nós temos a nossa... vamos tentar fazer uma analogia assim, bem simples, grosseira, né? bem grosseira, para que... eu costumo até falar isso às vezes pro meu paciente, que o emocional, ele quer ver como ele provoca dor? Quando um exemplo que a gente já citou aqui, quando a gente perde alguém querido, não dói? Demais. Né? Então o emocional ele também traz. Demais, sim. Traz uma situação de dor pra gente, sim. que pode se somar junto com os nossos mecanismos da dor. Entendi. E contribuir para a cronificação dessa dor. Né? Caramba. Tem um tema, Antônio, que se fala muito, que é a catastrofização. Então é aquelas situações, aquelas pessoas que vivem sempre situações difíceis, ou então enxergam as situações sempre pelo lado mais negativo, né? Aquela pessoa costuma ser ter aquela postura mais pessimista, mais negativa, então ela pode ir, de certa forma, catastrofizando e contribuindo para a cronificação dessa dor. É meio complexo a história, mas... Eu compreendi. E eu ia te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu estou lendo um livro, né? Eu vou lendo um livro, leio outro, mas eu não sei se ele é autoajuda, mas se for, bobagem. Mas ele fala exatamente sobre essa perspectiva de pensamentos positivos, de que como isso... Não de maneira mística, o que eu vou falar, de misticismo ou não, mas quando você leva uma vida de uma maneira mais leve e com pensamentos positivos, que tudo flui de uma maneira melhor. Eu acredito totalmente nisso. Né? Eu vou até assim, sair um pouquinho aqui a gente vai no nosso... Nós temos um script, mas o que for vai. Vamos falando também da ciência, mas também das nossas experiências pessoais. As pessoas querem ouvir as nossas histórias e as nossas experiências. Isso é que vai trazer valor e que a gente possa ajudar as outras pessoas. Né? Eu acredito muito nisso, Antônio. Acho que a gente tem que procurar ser otimista, ver o lado bom da vida, o lado bom das coisas, né? Sem querer... romantizar. Sim, não, claro que ou não. Sem algum tipo de hipocrisia. Não. Claro que todo mundo tem seus momentos difíceis. Tristeza. Ninguém vive uma vida só de alegria e de facilidade, não é? Claro. A gente chora sozinho. Pelo menos eu choro sozinho. Eu tenho dificuldade para chorar, mas quando eu choro sozinho. Acho que a gente consegue, vai aprendendo ao longo do tempo a enfrentar de maneira melhor esses problemas que o dia a dia traz pra gente, né? Sim. Acho que isso contribui muito para a nossa qualidade de vida. Já vou te mostrar esse livro quando acabar, mas é O Segredo. Eu esqueci o nome do autor. O Segredo. O nome é O Segredo. Tem vários livros, né? O Segredo. Exato. Eu conheço essa mesma proposta daquele filme. Aí ele vai falar, por exemplo, da Lei de Murphy, né? Que é a Lei de Murphy da bolacha que sempre vai cair com um negócio, com a manteiga para o chão. Aí ele vai falar, por exemplo, de experiências de pessoas altamente positivas e que sempre ganham em loteria, sempre ganham em sorteio. E aí ele traz um aspecto assim de meio que de energia, de conexão. Isso aí eu acho que é meio uma viagem, eu acho, né? Mas
Mas sem sombra de dúvida, quando você tem um pensamento positivo, tudo dá certo. Olha, eu acho que no final das contas, na dúvida, É melhor muito ter. melhor você ser otimista do que pessimista. É né? verdade. Acho que isso facilita muito o nosso dia a dia. É verdade, é verdade. E até nós vamos ter a vida com mais leveza. Claro. Porque problema todo mundo tem conta para pagar, problema, menino que dá trabalho, ou marido, ou mulher que aperreia, pai, mãe, um parente problemático. Quem não tem? E sabe o que eu acho interessante? Quando você está num momento difícil, geralmente você transparece para as outras pessoas, né? Então as outras pessoas percebem isso e isso termina, de certa forma, contaminando o ambiente, negativamente, todo mundo ali, verdade. não é? Então eu acho que realmente, sem sombra de dúvidas, a gente tem que aprender a Sim. lidar melhor com essas situações. Claro, não é fácil, cada um tem sua realidade, cada problema é um problema diferente. Todo mundo tem. O problema, o menor problema para mim pode ser o maior problema para você. Isso. Não é? Então a gente não pode subestimar o problema de Sim. ninguém, a dificuldade de ninguém. Às vezes Sim, o sim. que é pouco para um pode ser grande para outro. Ou né? romantizar, né? Romantizar, Pois é. Meu amigo, e existe cirurgia para esse procedimento? Assim, você falou que tem um tratamento, vai depender da complexidade do caso. E assim, casos mais complexos. Existe. Como é? Conta aí pra Existe, gente. sim. Eu não costumo dizer que os mais complexos são os que precisam fazer cirurgia. Sério? Eu acho que cada um tem sua indicação. Entendi. Não é? Entendi. A priori, de maneira geral, os casos que necessitam evoluir para a cirurgia são a minoria. Uhum. Realmente é uma minoria. A grande maioria, a esmagadora maioria, ela vai ser resolvida no tratamento clínico. É importante a gente falar também, quando eu digo vai ser resolvida, né? A gente não está lidando aqui com uma doença específica. Sim. Muitos pacientes às vezes chegam no consultório no anseio de sair dali com a receita de um medicamento que vai tomar o medicamento e vai melhorar. Né? E na verdade a gente não lida com a DTM dessa maneira. A gente não está falando de uma doença, mas sim de uma condição. Veja só, você está mastigando durante 40 anos. E todo ato de mastigar causa uma lesão, é isso? Não só o mastigar, né? Porque a mastigação... Eu digo mastigar o movimento da mandíbula. A mastigação, ela é um hábito funcional, que todos nós temos e devemos ter. Sim. É prejudicial quando a gente não consegue exercer uma boa mastigação, né? Quando a gente tem, por exemplo, perdas dentárias, então isso vai fazer mal para nós como seres humanos, né? Então, assim, isso porque antigamente, Antônio, também nessa evolução da ciência se observou nos últimos anos aí algumas quebras de paradigmas, algumas mudanças de conceito. Se relacionava muito as DTMs a pessoas que perderam dentes, né? Ou pessoas que tinham dentes mal posicionados. Entendi. E hoje em dia a gente pode falar que essa relação ela pode existir também, ela faz parte do contexto, mas não é o fator decisivo, né? Entendi. Não está diretamente ligado ao surgimento de uma DTM. Você pode ter todos os seus dentes, pode ter os dentes bem posicionados e ainda assim ter DTM. E o inverso também é verdadeiro. Você pode ser uma pessoa desdentada total, não ter mais nenhum dente na boca e não ter DTM. Caramba, olha que interessante. Sabe um negócio que eu percebi? Depois que eu usei aparelho, às vezes tem uns estalozinhos. Mas não dói. E a gente já fica com medo, né? Você tá na classe ali, dentro do grupo da maioria dos pacientes. Sério? Que tem estalos, né? São estalos que não tem sintomatologia associada. Eu também tenho, viu? Você está para escutar, não, né? Não, mas eu também tenho esses estalos. Também tenho esses estalos, né? E a grande maioria das pessoas que tem esses estalos não tem sintomatologia associada. Não sente dor, não tem limitação de abertura de boca, consegue falar, mastigar, tudo normalmente. Mano, imagina a pessoa, eu gordinho, adoro comer, ter dificuldade no mastigado. Não pode, né? Não pode. Então, esse estalo ele se dá por um desarranjo interno na articulação, mas a nossa articulação temporomandibular ela tem um grande poder adaptativo. Sério? Então,
Veja só, se a gente pegar, sei lá, 100 pessoas aleatórias na rua, de 40 anos ou mais, e fizer uma ressonância magnética, que é o exame mais adequado para a gente analisar as articulações temporomandibulares, certamente, a grande maioria, se não todas, nós vamos encontrar algum tipo de desarranjo, por menor que ele seja. Caramba. Mas não significa que essa pessoa desenvolveu uma DTM. Porque a nossa articulação ela consegue se adaptar a algumas mudanças que nós passamos ao longo da vida. Sim. E essa adaptação pode gerar para a gente um quadro que não represente dor nem limitação funcional. Entendi. Certo? Então, a grande maioria dos pacientes tem esses estalos, mas não significa que ele tem uma DTM. Entendi. O que eu gosto de dizer é que nós não podemos nunca negligenciar. Sim, a gente claro. nunca pode achar, eu tenho aqui um estalo, mas eu acho que eu estou ali naquela maioria das pessoas que não tem problema nenhum. Dona Maria, não ache não. Cara, Não faça estamos aqui com isso. um doutor, estudou, olha, 5 anos de graduação, mas não sei quantos anos de pós, mas não sei quantos anos de curso de especialização, mestrado, tu tem por baixo aí uns 10 anos ou mais. Eu tenho Só de estudo, fora mais de 10 curso. anos. Aí Dona Maria chega a dizer, eu acho que eu não tenho. Não, Dona Maria, peraí. Tem que investigar, tem que tirar dúvida. Claro. Não pode deixar dúvida, né? É a mesma coisa o que acontece com a gente no escritório. Não, eu acho que eu tenho direito, ou eu vi no Google. Não, coração, não pode, peraí, não pode, calmo. não. O Google é inteligente. Mas cada caso é um caso. não Cada dá pra pessoa gente... é um ser humano diferente, Exato. que tem um contexto diferente. Não dá pra Sim. gente tratar todo mundo como um robô ali, uma Exato. peça, não. Cada um tem uma situação diferente, né? Mas a verdade é que a grande maioria das pessoas que tem estalo não necessariamente tem uma DTM. Entendi. Agora, veja só. A gente costuma normalmente raciocinar da seguinte maneira, né? Eu tenho um estalo aqui, mas eu não tenho um DTM. E isso vai ficar pro resto da vida. Mas não, o que é hoje não necessariamente vai ser amanhã, né? Entendi. Então a gente pode evoluir de uma piorar, forma diferente, ou com pra uma melhorar. piora. Então precisamos ter essa ciência de que apresenta algum tipo de sintoma relacionado às ATMs, precisa de um acompanhamento, de várias consultas ao longo da sua vida. Ô Breno, e num paciente que está num caso assim bem grave, bem assim intenso, né, com atendimento multidisciplinar, de um psicólogo, um psiquiatra, um fisioterapeuta, você já teve algum caso desse assim, que ele precisou realmente até se ausentar do trabalho, entrar com um atestado médico para o INSS, de um auxílio incapacidade, não? Eu já tive casos assim bem impactantes, assim, se a gente pensar do ponto de vista social para aquela pessoa, né? São pessoas que não conseguem, às vezes, se relacionar da maneira mais simples possível, Sério? que seja sair para encontrar alguém, algum amigo, para bater um papo, para conversar. Feito a gente tá aqui conversando. Porque, veja, uma coisa pode ir puxando a outra. Às vezes a pessoa tem aquele desconforto ali que começa pequeno, mas ele é persistente. Ele acontece durante o dia todo, ou então durante a maior parte do dia. É terrível. Aí a pessoa começa a perder a vontade de sair de casa. E aí a pessoa termina deixando de socializar. E aí vai adoecendo mentalmente. Veja, é uma coisa que pode ir puxando a outra, né? Uma brincadeira, pomada negra resolve. A gente escuta na rádio que pomada negra é bom resolve pra tudo, né? Resolve tudo, né? Pois é, eu ainda não vi nenhum estudo a respeito da pomada negra. Randomizado, né? Não, ainda nenhum, não. Não posso afirmar isso, não. Sim, Agora, desculpa, Antônio. Não, relaxa. São muitos assuntos. E assim, eu não posso perder esse momento, por exemplo, da pomada negra. Eu escuto muito rádio quando eu for pegar. Eu também escuto muito. E eu brinco muito com a questão da pomada negra. Mas foi importantíssimo porque traz até uma outra coisa que utiliza, uma outra terapia que se utiliza, que tem até uma polêmica envolvida. Né? Conta aí. Olha pra câmera aqui e conta, olha. Vai.
É o Botox. Botox. Né? Muita gente usa Botox como forma de tratamento para DTM. Botox, né? É vida, Breno. Concordo. Botox é vida, é vida. Concordo. Se você botar aqui a minha testa, ela nem sobe. Concordo. Nem vai pro canto. Concordo, sou totalmente a favor do Botox. Agora, para a ATM... Como é? Conta aí. Não, na verdade, assim, eu não... eu vou falar pela ciência, né? Pelo que eu tenho conhecimento da ciência, né? Acho que a gente precisa de muitos estudos ainda para dizer assim, olha, o Botox é um tratamento eficaz mesmo para DTM, né? O que eu observo na minha prática diária é que alguns pacientes se sentem bem, sentem uma melhora com a utilização do Botox e outras pessoas não sentem uma melhora, né? Então, por isso que é controverso. Sim. Algumas pessoas indicam, outras não indicam, né? Uhum. A minha posição pessoal é que se você está fazendo o uso e está sentindo uma melhora da sua sintomatologia, das suas dores, não tem por que deixar de usar. Claro, claro. Certo? Pode ser até um placebo, né? Lembrando que não é aquele Botox que a gente utiliza para questões estéticas. É outro, né? Não, é o mesmo produto, mas aplicado em locais diferentes, né? No masseter e no músculo temporal. São dois músculos aqui que estão envolvidos com a mastigação. Então ele paralisa a musculação. A musculação não, desculpa. Ele paralisa esse músculo. Ele não chega a paralisar totalmente, né? Mas digamos assim, que ele diminui a função desse músculo. Né? Como se ele fizesse menos força, digamos assim. E faz infiltração de ácido hialurônico, essas coisas? Igual faz no joelho ou não? Faz sim. Também? Faz tu sim. Faz lá no consultório? Faz dentro da articulação. Faço sim, Antônio. Eu trato muitos pacientes com DTM. Claro que eu preciso sempre cada caso lançar é um a mão caso, dessa equipe multidisciplinar. Então eu tenho muitos parceiros que me acompanham aí no tratamento desses pacientes. Que legal. Mas uma gama bem importante das pessoas que me procuram lá no consultório são esses pacientes. E assim, o caso, eu soube que você fez uma cirurgia, né? Como foi isso aí? Conta aí. Que você está me dizendo que existem várias maneiras, a depender da complexidade, do caso, do diagnóstico, da equipe multidisciplinar, de tratamento. Não é algo tão simples, né? E como foi essa cirurgia? Conta aí pra gente. Vamos até retomar aqui a conversa da cirurgia, né? Pra você ver quando o papo é bom, a gente vai saindo por aqui. A ideia é essa, vai para um lado, vai para o outro. Eu tenho esse papelzinho aqui só para não me perder. Mas vamos fluindo, sem script, sem frescura. Essa é a ideia. Então, alguns pacientes precisam de cirurgia. Geralmente... Como é que tá de água aí pra os que vão... ainda tem. Deixa eu botar aqui a garrafa. Tá bom. Geralmente, os que vão para a cirurgia... É difícil a gente levar um paciente para a cirurgia já de imediato. Certo. A gente esgota algumas opções de tratamento conservador, tratamento clínico, em não alcançando um bom controle da situação, né, dessa DTM, a gente pode sim evoluir o paciente para a cirurgia. Né? Nas modalidades cirúrgicas, nós temos aquela que é um pouco mais conservadora, que é a artroscopia. Sim. A artroscopia, como se faz também em outras articulações, no joelho, né? Você introduz aqui uma câmera na articulação e você vai ter a oportunidade de visualizar, ter uma visão real dela ali através dessa câmera e identificar alguns problemas. Uma microcâmera, né? É uma microcâmera, né? Então, é um procedimento diagnóstico e, a depender do que encontre, pode ser terapêutico também, porque algumas coisas podem ser tratadas por essa mesma via de introdução da câmera, né? Em outros casos, existe também a cirurgia aberta, que é aquela cirurgia convencional, onde a gente vai realmente abrir a articulação com um bisturi, e aí a gente consegue fazer um tratamento também de várias situações, daquelas que não evoluíram bem com tratamento conservador e aquelas que não foram possíveis ser tratadas com artroscopia. Né? Entendi. Por acaso, sábado passado, a gente teve a oportunidade de realizar um tratamento cirúrgico de uma ATM aqui em Serra Talhada. Né? É uma grande satisfação para a gente, Antônio, porque
Quando eu cheguei aqui em Serra Talhada, alguns anos atrás, Ok, mais né? de uns 12 já? Quase 12 anos. É igual a mim. Entre 10 e 11 É anos. igual a por mim. aí. Será que a gente veio na mesma época? É porque no início eu fiquei Indo e vindo, lá e cá, né? Porque claro. eu tinha minhas atividades profissionais ainda Sim. lá em Recife, até conseguir me desligar totalmente. Sim, claro. Aí eu fiquei lá e cá, mas em torno de 11 anos por aí. Acho É o que é tempo mais que ou eu tô menos na aqui em mesma Serra época. Talhada, né? Você vê como a água é boa, viu? É boa demais. É tão boa que eu vendi tudo de Recife para vir construir minha casa aqui. Eu fiz igual. Eu fiz igual. Sim, conta. Então, quando eu cheguei aqui e comecei a atuar Uhum. na cirurgia bucomaxilofacial, a gente não tinha uma grande atuação dentro dessa especialidade aqui em Serra Talhada. Não tinha nenhum bucomaxilo que residia aqui em Serra Talhada. Imagina. Nós tínhamos alguns colegas, né, que moravam em outras cidades e vinham atender aqui periodicamente no hospital, né? Sim. Um serviço que funcionava lá no hospital, mas até onde eu tenho conhecimento, pelo menos na época que eu Sim. estava aqui, não tinha realização de grandes cirurgias, não tinha um volume bom de cirurgia, né, para que a gente tivesse resolutividade nos Claro. casos que fossem necessários. E né? esse caso do DTM é uma subespecialidade da cirurgia bucomaxilar? Não, na verdade, se a gente for olhar dentro da odontologia mesmo, existe a especialidade de DTM. Entendi, existe DTM só isso. e Entendi. dorofacial, né? Que é uma especialidade específica. Entendi. Mas como às vezes precisa de um tratamento cirúrgico, então o bucomaxilo ele atua muito Ele nessa consegue área fazer. também, não é? Claro. Mas existe a especialidade em separado. Sim, entendi. Eu pergunto isso porque, assim, o profissional habilitado para fazer cirurgia na face é o dentista. Né? Às vezes as pessoas pensam que é o médico, que é o cirurgião, mas não é o dentista. O profissional da odontologia é quem mais conhece toda a musculatura da face, todos os ossos, toda essa estrutura. Por isso que quando ocorre um acidente, por exemplo, que há, não é, Breno, Fratura, né? que há Fratura de um fraturas, osso. etc., tem que se chamar um cirurgião bucomaxilo no hospital para fazer esse conserto, né? A cirurgia bucomaxilo, ela tem uma gama de atuação muito grande, né? A gente tem uma atuação tanto ambulatorial, ali a nível de clínica, de consultório, como na extração dentária, né? Extração dos sisos, qualquer tipo de cirurgia dentro da boca, biópsias, enfim. E nós temos essa atuação também que Boa. vai a nível hospitalar, Entendi. né? Que a gente lida com pacientes que têm traumatismos faciais, que tenham fraturado, ou mesmo sem fratura, que tenham sofrido grandes ferimentos na região da face, ou seja, aqui ó, do queixo até a testa, então é onde a gente, Atua. é nossa área de atuação, né? Além dos traumatismos faciais, que são muito comuns, principalmente na nossa região aqui, os acidentes motociclísticos, né? As pessoas que Sim. sofrem acidente de moto, comumente evoluem com traumatismo facial e precisam de uma atenção de um bucomaxilo, mas também aqueles casos de patologias orais, os cistos e tumores dos maxilares, também tem atuação entendi. do bucomaxilo, as cirurgias de ATM Sim, e as cirurgias ortognáticas. entendi. São- Aí continua lá na cirurgia do ATM. Mas, ó, para todos esses casos de acidentes, de doenças, de cistos, de cânceres, né, lembrar que existe o direito previdenciário que está lá como um seguro para lhe proteger nesse momento de dificuldade. Né, para que você tenha a oportunidade de receber o seu salário, de você possa estar por um período afastado das suas atividades laborais. Se porventura vier o pior, né, de uma morte, para que a sua família não fique assistida, né? E aí conta, Breno, aí foi lá no bloco cirúrgico, foi feita essa cirurgia. Foi no bloco cirúrgico do Hospital São Vicente. Estava contando que é uma grande satisfação para a gente, porque é meio que desbravar Eu imagino. esse caminho aqui. Eu imagino. Porque são cirurgias, são procedimentos que não eram realizados Nunca antes aqui. houve essa cirurgia aqui. Veja, Pelo menos até onde você sabe. Até onde eu sei, eu não consigo confirmar Claro. isso com certeza, mas é provável que se não foi a primeira, foi uma das primeiras.
Não que isso seja tão importante pessoalmente, sabe, Antônio? Sim, sim. Não, para a sociedade talvez nem seja, mas para você eu acho que é um ganho, né? Olha, pela questão de ser inquieto, de ser curioso, de gostar de se desafiar, claro que traz uma Com satisfação certeza, claro. pessoal, mas não é o mais importante, né? O mais importante é a gente conseguir agora ofertar esse tipo Que de legal. tratamento aqui na região, Que que não bom. tinha. Que para acabar com esse êxodo, né? Exato. Esse êxodo daqui, de todo mundo sair daqui e às vezes nem volta, né? Exatamente. Nós temos aqui em Serra Talhada e região circunvizinha uma quantidade populacional grande, enorme, né? Então a gente tem um polo regional aqui que precisa lidar com essas demandas. Claro. Não pode deixar sobrecarregar outras regiões, sim, porque vai prejudicar o serviço lá e é muito desconfortável para quem precisa aqui na nossa região ter que se deslocar. Sim. Já com um problema de saúde, com a fratura, acidentado, para ter que se tratar em outra região. Né? Só para quem está nos ouvindo e não conhece, nós estamos no centro do estado de Pernambuco. No centro do estado de Pernambuco, Serra Talhada é um polo médico, também um polo educacional, do comércio, está começando a ser de turismo também. Então, muitas vezes as pessoas teriam que se deslocar ou para Recife, 400 quilômetros, ou para Petrolina, 350, ou para João Pessoa, ou para Caruaru. E agora está tendo esse serviço aqui. E aí, como foi lá a cirurgia? Foi tranquila? Graças a Deus, foi tranquila. Correu tudo. A sedação é geral, é local? Uma anestesia geral. Geral. Anestesia geral. Correu tudo conforme planejado. O paciente acordou bem. Em menos de 24 horas já estava de alta, já pôde retornar para sua casa, terminar a recuperação pós-operatória em casa mesmo, não é? Então, graças a Deus, correu tudo bem mesmo, sem nenhuma intercorrência. E já que a gente está aqui na cirurgia, falando aqui dessa parte maxilar, você faz muito também a cirurgia ortognática, né? Também, Antônio. Explica aí para as pessoas o que é a cirurgia, o que causa. Acho que as maiores perguntas é o que causa, se eu tenho isso, o que eu posso ter no futuro. Você é um grande professor, explica aí pro povo. Não, obrigado. Não diga isso não, porque aumenta a minha responsabilidade. Bom, a cirurgia ortognática é aquela cirurgia que movimenta os nossos maxilares, tanto a mandíbula quanto a maxila. Eu acho que é mais fácil das pessoas compreenderem o que é essa cirurgia se a gente contar as indicações que ela tem, né? Entendi. Então, são aquelas pessoas que têm a parte mandibular aqui, o queixo maior, quando comparado com a parte superior, né? Então, aquelas pessoas que têm um queixo grande. O inverso também, tem pessoas que têm um queixo muito curto. Muito retraído. Muito retraído, né? Até sobra aquela papada aqui no pescoço, também é muito... Favorece muito essa mandíbula pequena, porque imprensa o tecido aqui, sabe, Antônio? Acumula aqui o tecido da região cervical e forma aquela papada, né? Aquelas pessoas que quando riem aparece muito a gengiva, então isso é um sinal de excesso vertical aqui da nossa maxila, o osso é muito grande nesse sentido vertical. Aquelas pessoas que têm algum tipo de assimetria facial, quando ri, sente o sorriso torto, a mordida, quando encosta os dentes, a mordida ela está torta. Então são alguns dos casos indicados, que podem ser indicados para a cirurgia ortognática. Caramba, que interessante. Eu sou um grande curioso, eu gosto de ver as coisas. E aparece para mim no Instagram, quando aparece um dente eu fico vendo lá, tirando a cárie e tal. E aí um dia desse eu vi um animal, não tenho vontade de fazer odontologia, tá? Só é curiosidade tá mesmo. ainda. Não, eu estou muito satisfeito na minha área. Mas apareceu um caso de uma senhorinha que perdeu os dentes e que a mandíbula se remodelou todinha. Mas continua aí falando. Todos nós, mesmo com os dentes, passamos por um processo de remodelação óssea, de reabsorção óssea ao longo da nossa vida. Só que quando a gente perde dentes, esse processo ele é muito acelerado. Entendi. Então pode observar, se porventura alguém conheça alguma pessoa que já não tem mais seus dentes, vai ver que a mandíbula ela é muito fininha. Vai ver que o lábio ele é muito
retraído, é como se Isso. fosse murcho. Entendi. Porque esse processo de perda óssea ele foi acelerado pela perda dentária, né? E no caso da pessoa que tem eu vou falar o queixo, que é É o quê? o queixo. Ele mais protuberante. Aí corta, como é? Aí Reduz uma a parte cirurgia do osso. ela consiste em reposicionar esses ossos, né? A gente pode pegar a mandíbula, né, onde está o queixo, e botar mais para frente, botar mais para trás, botar mais para o lado, girar um pouquinho ela. Da mesma forma pode ser feito com a maxila, né, que é esse osso onde estão os dentes superiores. Puxa vida, certo? que negócio incrível. E às vezes para você reduzir, para você retrair ela, você precisa realmente tirar um pequeno fragmento para que consiga fazer esse reposicionamento. Lembrando que essa é uma cirurgia feita com anestesia geral, então Sim. a gente contando assim o que é a cirurgia, Pode causar medo, às né? vezes causa um medo, mas essa pessoa está sob anestesia geral, Sim. não está sentindo nada. Não vai sentir depois. Quando acordar, já acordou, a cirurgia já finalizou, não é? Claro que tem um período pós-operatório que traz alguns desconfortos, como qualquer cirurgia traz, isso aí é natural, mas também não é nada de outro mundo. E eu sempre costumo dizer aos meus pacientes o seguinte, que esse desconforto pós-operatório ele é passageiro. Sim. E o benefício não, o benefício ele vai ficar, ele vai permanecer. Tudo. Porque pode ser por um aspecto estético, não é? Mas o fato de ter essa disfunção pode alterar na mastigação, pode alterar em algum aspecto? Muito. Até esqueci de citar uma importante indicação para a realização dessa cirurgia. São aquelas pessoas que têm apneia do sono. Também. A apneia é aquelas pessoas que, para quem não sabe, quando estão dormindo, de maneira assim bem resumida, quando estão dormindo elas param um pouco de respirar, não é? Então quem está do lado... Isso, exatamente. Né? Você explicou melhor do que eu, viu? Eu tenho um amigo que tem. Com sua atuação aí foi brilhante, foi brilhante. Então, falta ar, né? Isso é apneia, exatamente. E então, também pode estar relacionado a... Também, porque se a nossa mandíbula, se o queixo for muito para trás, há um estreitamento das vias aéreas, é onde passa o ar que a gente respira. E esse estreitamento é que pode provocar esses episódios de apneia. Né? Muitas pessoas que fazem a cirurgia, fazem e simplesmente se curam da apneia. Ficam curados, não precisa mais usar o CPAP. Da apneia, né? Algumas pessoas fazem uso do CPAP, que é aquele aparelho, dorme com ela e ele faz uma pressão positiva do ar, para que a passagem do ar seja ajudada por ele, né? E muitos casos de ortognática, a pessoa simplesmente se cura, se livra do CPAP, para de roncar. É uma boa alternativa, né? E você sabe que a apneia, ela traz riscos importantes para a nossa saúde, né? Riscos cardiovasculares, né? Então é algo bem importante de a gente ter atenção. Interessante. Eu tenho um amigo que ele usa esse equipamento para dormir, é o CPAP, né? Mas não sei se o dele, ele é bem gordo, né? Ele é bem cheinho, não sei se é por conta disso. O sobrepeso contribui também, né? O sobrepeso também contribui para a apneia. Veja, nós estamos aqui, sei lá, 40 minutos, 50 minutos. Já? Conversando, eu tô chutando, eu não sei. Passou muito rápido, viu? Muito rápido. Conversando e estamos tão somente em 2 assuntos. E como estamos quebrando paradigmas, né, Breno, de que a odontologia não é limpeza de dente, 50 minutos, não é só para extrair ou distrair, como o pessoal fala. Veja que é questão de qualidade de vida. Muita coisa mesmo que a odontologia pode ajudar na qualidade de vida de cada um. E é verdade que a má higiene pode gerar problemas cardiológicos ou algo mais grave no ser humano? É verdade, sim. Veja só que a nossa boca ela é uma porta de entrada do nosso corpo, né? Uhum. Então, existe uma população de micro-organismos dentro da nossa boca que a gente está constantemente brigando contra eles, né? Sim. Sempre que a gente faz a higienização, é como se a gente enfraquecesse eles Entendi. e não deixe eles vencerem essa batalha. Entendi. Mas se a gente tem uma má higiene oral,
pode acontecer uma proliferação desses micro-organismos, gerar infecções e, enfim, pode se difundir para outras regiões do nosso organismo e trazer sérias complicações, né? Entendi. Em alguns casos até trazendo risco de óbito, né? Risco Sério? de vida, sério. Algumas infecções podem sim se disseminar para outras regiões do corpo e ser bem grave, levando até a pessoa a óbito, né? Então, Caramba. Olha aí, gente, não é só ficar com os dentes branquinhos, o hálito cheiroso, não. É questão de saúde mesmo. de saúde. Eu acho que a questão estética ela é importantíssima. Claro. Né? Mas é tão bom quando a estética ela está associada a um outro cuidado que é fundamental que a gente precisa ter. Sim. Olha, se a gente tem uma boa higiene, a gente está cuidando da nossa saúde Sim. e ao mesmo tempo cuidando da nossa estética Sim. ali, né? É muito bom. A gente resolve duas coisas de uma maneira só e de maneira simples. E são cuidados preventivos, né, Antônio? Sim, sim. E sem contar que volta para aquele ciclo, né? Às vezes você não tem essa higiene e aí isso te causa um problema emocional, porque a estética não tá legal, porque o dente não tá bacana, ou porque teve que perder o dente, não tem condições de colocar uma prótese, não é? E aí entra nesse ciclo de uma depressão, de uma dificuldade, de você não querer sorrir, de não querer trabalhar, e aí entra no auxílio acidente, no auxílio por incapacidade, é um ciclo, né? Eu acho que a vida da gente é se relacionar com outras pessoas, né? Sim. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Tudo é pessoas. Tudo é pessoa, tudo é relacionamento com outras pessoas, né? Quando a gente acorda que dá bom dia à nossa filha, nosso filho, nossa esposa, a nossa mãe, a gente já começa o dia se relacionando com alguém. Sim. A gente vai para o trabalho, a gente sai na rua para comprar alguma coisa no supermercado. Uhum. Então, a questão social ela é muito presente na nossa vida. Sim. E você foi muito feliz aí na associação que você fez, porque você não imagina o quanto a saúde bucal ela pode impactar na questão social. Imagina. Só quem tem um problema, quem perdeu dentes, por exemplo, a gente vive isso diariamente no consultório, sabe, Antônio? Sim. Quem perdeu dentes é que pode falar do impacto social que isso traz para a sua vida. E se for o dente da frente, eu acho que ainda é pior, né? É pior. Sabe que essa é uma reflexão muito interessante de se fazer, que às vezes a pessoa vai até o consultório, por exemplo, querendo fazer um implante para repor dentes que foram perdidos, não é? E os familiares não têm ciência do quanto aquela pessoa está sofrendo por aquela perda dentária. Entendi. E não apoia ela naquela decisão de fazer. Caramba. É verdade isso, é verdade. Porque às vezes acha que é um investimento que é supérfluo. Entendi. Não vale a pena fazer aquele investimento financeiro. Sim. É melhor gastar com outra coisa. Entendi. E a pessoa termina vivendo condenada ao resto da vida àquela situação. A não sorrir. A não sorrir. Quando você fala isso, eu me lembro de algumas propagandas, né, que a gente vê aí de pasta dental ou de dentistas, que é uma pessoa super bonita, mas com os dentes tronchos ou faltando alguns dentes, né? E depois uma pessoa que não é tão bonita segundo os padrões aí que todo mundo vai dizer, mas com uma dentição bonita. Então aí, o que é que você olhou primeiro? Olhou primeiro pro dente, né? Interfere muito. Na internet tem uma brincadeira, eu não sei se é essa que você está falando, que tem uma imagem de uma pessoa de um lado, ela sem uma sobrancelha, e do outro lado ela sem o dente. Isso. Né? E aí você só percebe a falta do dente. É verdade. Você não percebe que ela está faltando uma sobrancelha. Você não percebe, é verdade, gente. Não sei se a produção conseguir colocar aqui, ó, embaixo aqui, essa imagem, né, dessa brincadeira aí da internet. Tem muito isso. O impacto é muito grande. Não só para a perda dentária, mas para os pacientes que precisam de ortognática, as pessoas que têm um queixo muito grande. Você não imagina o quanto isso repercute na vida social dessas pessoas. Tem gente que não ri, não tira foto. Gente, isso é muito grave. Sim. Nos dias de hoje, tirar uma foto é um hábito extremamente comum. A gente faz, às vezes, até
meio sem pensar É, ali, é faz verdade. mais de uma vez É. no dia, a pessoa não sai de casa, porque tem vergonha daquela condição que ela tem. E aí pega na escola aquele menino ruim na escola, que sempre vai ter, né? E aí começa a botar um apelido, e aí vai isso, vai aquilo, ou seja, traumatizou aquela pessoa. Traumatiza. Traumatiza. Breno, qual foi um caso assim mais, sei lá, especial, um caso que ficou marcado assim na tua trajetória? É difícil, né? Poxa, agora E eu você nem te me perguntei fez... isso antes. Essa foi surpresa, viu? Surpresa mesmo, porque pra Pode gente, ser na época de estudante também. pra gente lembrar assim, Sim, imagino, já deve ter milhares de clientes. eu tenho muitos casos assim que me marcaram. Na verdade, todos os casos que passam pra gente, a gente lembra, não tem Sim, como. claro, A gente claro. não pode, pode estar aqui parado e não vir a lembrança, mas se a gente conversar, se surgir, Aí se vai passar pelo chegar. paciente, a gente lembra. A Você- gente vive um pouco é como se a gente dividisse um pouco Sim, daquela vida ali com o claro. paciente a partir do momento que a gente trata ele, né? Você olha primeiro para a boca das pessoas? Não. Não? Que às vezes tem dentista que olha. Mas eu não faço isso. Eu não faço isso porque eu acho que a boca da gente, os dentes da gente é uma coisa muito íntima. Entendi. Né? É muito íntimo isso para a pessoa. Eu acho um hábito muito íntimo, Aham. de muita confiança, alguém sentar ali na nossa cadeira de dentista e abrir a boca pra gente, Sim, sabe? é verdade. Então eu procuro ser muito respeitoso com esse momento. Claro. Procuro não ser indelicado. Geralmente eu peço ao paciente licença para Sim, claro. começar a examinar ele, porque eu enxergo dessa forma, né? Sim. Eu digo isso porque eu tenho uma amiga, na época que eu morava em Recife, ela é dentista também, e ela é daquelas pessoas assim, apaixonadas pela odontologia, feito você. E aí ela dizia que gostava tanto disso que às vezes ela pegava os moldes dos dentes dos clientes, o marido dela pegava, mostrava, ela dizia, esse dente é de fulano, esse é de não sei quem, esse é de não sei isso quem. que eu tô te falando. Se surgir o caso assim, a gente lembra. Por É. mais antigo que seja, a gente lembra alguma coisa. Não é impressionante. A gente se envolve muito. É tão íntimo É. que a gente se envolve muito com a pessoa. Sim, imagino. A gente se envolve muito com a pessoa. Mas a gente estava comentando sobre o que antes? Sim, do caso mais... Ah, sim, dos casos que mais chamaram a atenção, Foi. né? Que mais me marcaram. Veja, eu tenho... Acho que essa cirurgia, né? Essa cirurgia foi bem importante por ter sido a primeira aqui na em região. Serra, né? A gente, Claro que você já fez outras, né? Isso, aqui em Serra. As cirurgias de ATM, elas são consideradas assim, se a gente for colocar em degraus de dificuldade, Complexidade. de complexidade, a gente está ali certamente das mais complexas dentro da especialidade, então foi bem especial. Eu tive o privilégio também de fazer a primeira cirurgia ortognática aqui também. Também. Na mesma história, né? Sim, claro, sem poder dizer com certeza. Não é questão de soberba, mas... por favor, é questão de ser grato. Quem lhe conhece sabe. Quem lhe conhece sabe. É questão de ser grato, assim, e de poder trazer minha especialidade para a região, Claro. colocar à disposição de outras pessoas. Não só para fazer comigo, mas com qualquer cirurgião que esteja aqui atuando na nossa região. Né? E dar qualidade de vida ao seu cliente. Né? É isso que a gente faz. Você como dentista, eu como advogado, é dar qualidade de vida. É tirar aquela pessoa numa situação de tristeza, de infelicidade, por conta do dente ou por conta de uma dificuldade financeira. Aí você vai lá e dá alegria a ela. Ou no caso da advocacia, você consegue aposentar, consegue um benefício, uma assistência social para que ela possa ter dignidade, né? Olha, Antônio, eu tive uma vez um caso de uma paciente que foi até mim para fazer implantes, né? Para fazer implantes. E quando eu fui examinar ela, eu notei que ela tinha uma pequena lesão na boca, né? Que ela, segundo a história dela, já tinha surgido há muito tempo.
E ela não tinha tratado porque não achava que era algo importante. Algo achava, banal. até porque a aparência dela é que não era algo que Sim. fosse preocupante, né? E aí eu desconfiei daquele caso e resolvi fazer uma biópsia, enfim, e o resultado foi de uma lesão maligna, né? De câncer, Puxa. né? Esse foi um caso que me marcou porque ela sempre fez questão de manter contato comigo. Sim. E era uma situação assim tão inesperada, porque às vezes a pessoa já vem com a lesão e até o próprio paciente já desconfia que é. Sério? Porque pela aparência, né, pelo tempo, às vezes porque já passou por outro profissional que já encaminhou pra gente. Uhum. Mas esse caso era tão inesperado assim, pegou todo mundo tão de surpresa, ela, a família, e ela manteve contato comigo. Caramba. Assim, e isso foi um caso que me marcou bastante dessa pessoa em específico. Eu tive um caso também. E ela logrou êxito na retirada da lesão? Sim. Coisa boa, graças a Deus. Foi para Recife, teve que operar lá no Hospital do Câncer, né? Uhum. Essas cirurgias de câncer nessa região bem oral e facial. É bem complexa. Complexa, mutiladora. Então, Sim. às vezes a pessoa precisa tirar, por exemplo, metade da língua. Isso Sim. traz uma repercussão. Sim. Para depois da cirurgia, né? Então, os casos impactam a gente. Sim. Teve um caso semelhante de uma criança também, uma garotinha, que foi a mesma coisa, né? Novinha. Veio com a lesão novinha, acho que tinha uns 9 anos de idade, 8 anos de idade. Você vê genética, é? Ninguém sabe, Veja, né? assim, não tem, às vezes, o câncer, ele tem diversos fatores de risco, né? Uhum. Mas em pacientes tão jovens, assim, às vezes a gente não consegue identificar um fator específico que possa ter contribuído, né, para o surgimento. Mas foi um caso semelhante, foi feita a biópsia também, foi uma lesão maligna, né, foi um câncer. E me impactou muito, assim, pelo cuidado que a mãe tinha com essa garotinha. Foi algo, assim, bem especial também. Tem mais um também que é uma coisa semelhante, que também é outra garotinha, né? Uhum. Que hoje ela ainda precisa fazer algumas cirurgias para fazer reconstruções faciais. Enfim, a gente está nesse processo aí, ela já fez algumas cirurgias. Entendi. Em Recife, teve que tirar uma parte da calota craniana para enxertar em outro lugar. Entendi. E são pessoas que vão precisar de um acompanhamento, vida, né? Como é muito jovem, vão precisar de um acompanhamento longo. Sim. Tem um caso também de um paciente que, você vê, ó, como a gente vai lembrando, vai chegando, porque não tem como a gente não se envolver com isso, sabe? E olha, a pergunta essa pergunta, Breno, é para nos trazer à tona, por exemplo, veja, uma lesão na boca, uma feridinha que não se cura, que não é tratada, que não fecha. Veja como algo que aparentemente pode ser simples, né? Se você fizer aquela visita lá 2 vezes no ano no dentista para fazer a profilaxia, a limpeza, para sempre dar uma olhadinha, ver se a dentadura está no grau. E aí você vai deixando e aí, olha, tem que investigar. Enorme. Tem que investigar. Por isso que é importante as consultas de retorno. O autoexame é importante. Sim. A gente parar na frente do espelho, observar, levantar a língua, botar para um lado, botar para o outro. Mas também é importante a consulta com o profissional. Porque algumas coisas a gente não vai conseguir visualizar sozinho. E se você visualizar, você não sabe. O que é que adianta? Exatamente. Né? Sim, é quanto você tinha outra. Esse outro caso, o paciente ele já vinha tratando pensando que era uma infecção dentária, não é? E aí quando chegou a mim, porque assim, marca porque tem hora que parece que você tá parece que você sente, não dá para explicar. Sim. Parece que vai além da compreensão. É como se fosse Deus mandando assim, vai ali. Ajeita esse dente ali em Dr. Fulano. Olha isso, investiga isso, pensa nisso. Pensa nisso, pensa um pouquinho fora do óbvio. Isso sabe? É divino, com certeza. E parece que você ali, aquele caso que tinha tudo para não ser, mas vem aquele
estalo ali se? e você... Poxa, parece, eu acho que isso aqui pode ser outra coisa, sabe? Sim. E aí esse também é um caso que o paciente teve que retirar grande parte da mandíbula, né? Até hoje se alimenta por sonda, Entendi. mas é sempre lá firme e forte. E esse caso me impacta porque me admira a força de vontade da filha dele, que é Sei. cuida dele. Enfim, são várias Imagino. situações, Antônio, mas no final das contas, quando a gente vê que esses pacientes, por mais que passaram por uma situação difícil, eles ainda prevalece a força de vontade, sabe? De viver, né? Às vezes a gente reclama de uma tão coisa pouco. tão pouco e a gente não sabe o que o próximo está passando, E sabe? eu imagino você na área de saúde. E a gente tem a oportunidade de ver isso. Sim. Então, isso traz uma compreensão para a gente diferente das Demais. E sem contar que, às vezes, a gente precisa quebrar esse paradigma. O dentista não é para tirar cárie, não é para limpeza. Veja a quantidade de doenças, de situações que podem prejudicar a pessoa e que você não precisa ficar desamparado nesse contexto. Né? Se você for um trabalhador, estiver contribuindo à Previdência, você não vai ficar desamparado, porque eu acho que o maior medo do trabalhador é... E aí eu não posso parar de trabalhar. Como é que eu vou comprar o cuscuz? Como é que eu vou fazer a feira? Não é? Esse é o maior problema que nós temos. Com certeza. Com família, com filhos, com casa. Com certeza. Se ainda dá pra gente conversar um pouquinho aqui. Com certeza, vá contando. Fale aí o que você quer falar, pra gente já ir... Tem um caso também, porque às vezes a gente pensa que pode ser importante para quem tá assistindo e escutando a gente, sabe? Essa é a história, a gente tá trazendo informação. Tive um caso de um paciente de cirurgia ortognática. Sim, conta como que foi. A condição dele impactava tanto a vida social dele, que ele, depois que fez a cirurgia, aí ele me relatou, depois de realizada a cirurgia, que aquilo impactava tanto ele socialmente, que em determinado momento ele chegou a tentar tirar a própria vida por causa daquilo. Né? Ele tinha uma protuberância ou era mais retraída? Não, o queixo era muito grande, né? Era muito proeminente, né? Vê que situação, gente. E assim, o pior é a brincadeira, a piadinha de um de outro, e que não sabe que machuca aquela pessoa a ponto de querer acabar com tudo. É aquilo que eu falei, às vezes o problema do outro é pequeno pra gente, mas é grande pra ele. Demais. Teve um caso uma vez que eu cheguei no consultório, essa paciente ela já estava lá na recepção me esperando, né? E ela estava aos prantos na recepção. E o que ela tinha? Ela tinha dor facial. Aparentemente é uma coisa comum, muitas pessoas têm. Sim. Né? Pode ser que outra pessoa olhe e veja, dor eu também tenho, né? Não dei tanta atenção àquilo. E quando a gente entrou na sala de atendimento, né, no consultório, ela relatou isso. Ela disse, doutor, eu estou de um jeito que me dói tanto. Veja, não era a intensidade da dor. É a latência. É a latência, a persistência, o quanto aquilo ali está atrapalhando a vida dela. Que ela disse, minha vontade agora aqui. Meu Deus. Pegar esses seus instrumentos e tirar minha vida aqui agora. Puxa. É muito forte, né? Muito forte. Demais. É um problema que aparentemente para outro poderia ser pequeno, mas veja o quanto aquilo está sendo grande para ela. E como isso foi... E como a ciência e o seu conhecimento conseguiu solucionar. Como isso é gratificante para a sociedade saber que tem profissional aqui que resolve, né? Graças à ciência. A gente é só um instrumento aí que estudou. Não, mas você faz uso dela. Sim, mas pega ela emprestada. Mas que bom que você estudou, Breno, né? Para fazer isso. Porque imagina uma pessoa do sítio, da roça, né? Que vem de um histórico que, se o dente está doendo, o avô pega o alicate e arranca, né? Que a odontologia ainda tem isso. Isso é uma realidade, né? É uma realidade de hoje. Hoje, dia 21 de março
de 2025 até hoje tem gente que faz isso. Você vê que antigamente a gente escuta muitos pacientes falando isso, né? Veja só, a odontologia, se a gente fizer uma linha do tempo, a gente vai ver que várias situações viraram até moda. Sério? Né? Como assim? Por exemplo, alguns anos atrás, as pessoas colocavam um aparelho por moda. Lembro. Então colocavam por conta própria, né? Sim. Não iam no consultório e colocavam, né? Sim. Depois veio as questões das facetas, né? Sim. Que são importantes, pelo amor de Deus. Eu sou defensor, claro. acredito no tratamento. Não estou dizendo que não, mas estou dizendo que, de certa forma, pode ter banalizado. Sim, né? Claro. A gente sempre preza por uma odontologia de qualidade. Claro. E antigamente a moda, que muitos pacientes já me contaram, a moda era arrancar os dentes e colocar uma dentadura. É verdade. Assim, você falando isso, e a gente lembra, inclusive, que no meio político, muitas vezes, né, tinha essa prática, né? Essa prática de comprar a chapa de fulano né, pelo voto. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Veja, a maioria das pessoas, principalmente naquela época que não tinha tratamento ortodôntico, não tinha aparelho, os dentes eles poderiam ser um pouco tortos, né? Isso faz parte. Faz parte. E a prótese e as dentaduras, não. Os dentes, eles são todos alinhados. Retinho, entendi. Então era o tratamento estético de antigamente. O tratamento, agora entendi. Que interessante, cara. Já pensou que coisa interessante? Demais. Como a nossa percepção, ela, e assim, se reinventa, o dente né? tá podre. Não, tira. E aí tinha... Bota uma peça que vai estar a chapa bonita toda e toda alinhada. Já escutei diversos pacientes falando isso. Antigamente, o normal era a gente tirar para botar uma dentadura. Os dentes estavam normais, não tinha nenhum problema, mas a gente tirava todos para colocar uma dentadura. E uma senhorinha, não sei se você já viu no Instagram, que botou um aparelho na dentadura. Vê só, isso aí é relativamente comum isso acontecer, sabe? Eu não sou contra fazer isso não, Antônio, porque traz uma naturalidade, um pertencimento, uma característica própria daquela pessoa. Sim. Não é? Então isso aí é relativamente comum. Claro, é um sentimento de pertencimento. Eu quero entrar nessa galera, eu quero. E eu vou. Hoje a gente tem visto menos isso porque esse tipo de dentadura, né, essa prótese, essa dentadura convencional, as pessoas não estão mais querendo fazer ela. As pessoas estão migrando para a prótese fixa, com implantes, que é a prótese protocolo. A moda hoje seria um implante? Por exemplo, a dentadura, a prótese. É pejorativo chamar dentadura, chapa? Não. Não. Por exemplo, a prótese hoje está migrando para o... A prótese é o nome técnico, Entendi. Né? Dentadura é o nome popular. Entendi. Está migrando hoje para o implante? Eu não chamaria o implante de moda, porque eu não vejo mais as pessoas... eu vou tirar meus dentes para botar implante. Sim. E o implante é uma necessidade. Hoje né? isso acontece mediante uma necessidade. Claro. Antigamente, se acontecia por vontade, não por necessidade. Entendi, por vontade, entendi. Então não vejo o implante dessa maneira, mas o implante veio para mudar essa realidade dessas pessoas perderem os seus dentes. Entendi. Porque a gente até falou mais cedo aqui. Com o passar do tempo, nós temos perda óssea, né? Sim. Quanto mais a gente perde osso, mais uma prótese convencional, uma dentadura, ela é difícil de se manter na boca. Porque o corpo vai se moldando, o dente vai se mexendo, então aquela prótese constantemente vai precisar ser ajustada, é isso? Constantemente precisa ser ajustada. Ela necessita de um volume ósseo para que ela consiga se adaptar bem e ter retenção na boca, para que quando a pessoa mastigue, ou a pessoa fale, ou a pessoa sorria, ela não corra o risco de cair ou de se movimentar e machucar. Claro. Então os implantes, eles resolvem esse problema. Entendi. Mudou essa realidade. E muitas pessoas que lá atrás tiraram os dentes para botar uma dentadura por estética, as senhorinhas e senhorzinhos, hoje estão querendo colocar os implantes por necessidade. Para ter firmeza, para morder. Para ter uma qualidade de vida, para recuperar a qualidade de vida. Sim, sim. Eu imagino, uma pessoa com uma prótese, por exemplo, para comer um milho,
uma maçã. Não consegue. Não consegue. Quando Né? a gente faz uma prótese fixa com implante, tem muitos pacientes que relatam essa experiência. Poxa, fazia muitos e muitos anos que eu não conseguia morder uma maçã. Sério. Para você ver, um problema é aquela história que a gente O estava tamanho falando, do né? problema- O comparativo, o tamanho do problema, Isso como é é algo diferente tão- para cada um. Isso é algo tão pequeno pra gente. Agora imagine você viver sem conseguir mastigar, É sem difícil. conseguir morder uma maçã, morder um pão. Poxa, são coisas fundamentais da nossa vida. Demais, demais. Breno, o que é que você quer falar mais? Conta aí. Algum assunto. Meu amigo, a gente teve a oportunidade de conversar sobre muitos assuntos aqui, né? Foi muito Demais, legal o papo, demais. muito bom mesmo, viu? E teria assunto para mais outro, para Teria, mais sim. coisa, viu? Com certeza, teria sim, sem sombra de dúvida. Fala tuas redes sociais para quem está nos assistindo, para começar a te seguir. Você já falou onde é que está seu consultório, em Belmonte, lá perto da farmácia Atende Tudo. Isso. E aqui em Serra Talhada, quase em frente ao Banco do Nordeste, não é isso? Isso, exatamente. Mas passa aí tuas redes sociais, o que é que tu faz lá no consultório, quais são as tuas áreas de especialidade, Certo. para quem está procurando. Muito bem. Você pode me encontrar no Instagram pelo @drbrenoaraújo, tudo junto, né? Uhum. DR Breno Araújo. Lá vai ter as redes sociais também das duas clínicas de Serra Talhada e São José do Belmonte. Atendo muitos pacientes de outras cidades, né, das cidades circunvizinhas. Por termos poucos especialistas, poucos bucomaxilos, Sim. terminam todos convergindo para nossas clínicas, né? Mas lá a gente tem atuação principalmente em implantes dentários, Uhum. com as próteses e protocolos. Hoje os pacientes procuram muito esse tipo de tratamento e eu diria que é o que mais a gente faz, nosso carro-chefe, juntamente com as cirurgias ortognáticas e com os tratamentos das DTMs, né? Entendi. Tanto os tratamentos clínicos quanto os tratamentos cirúrgicos. Lá nas nossas clínicas nós temos um corpo de dentistas, Uhum. de vários especialistas, cada um dentro da sua área, Entendi. e a gente atende todos os procedimentos da odontologia, né? Bota aparelho, trata cárie, faz a limpeza. Canal, tudo. Tudo. Todos. Olha aí. E quando é que você vai em Belmonte? Toda semana, de 15 dias? Toda semana eu estou lá em Belmonte para atendimento nas quartas-feiras, Olha principalmente nas quartas-feiras, mas geralmente eu estou lá mais de um dia porque a gente precisa ir tocando o negócio Claro. também. Tem muita coisa ali Sim. que acontece nos bastidores, que não é propriamente durante o atendimento, Sim. mas que é para fornecer um melhor Claro. serviço aos nossos pacientes. O gado só engorda com o olho do dono. Né? Breno, eu queria te agradecer, meu amigo, demais por essa conversa. A ideia do horário é porque vai escurecendo e a gente vai pegando esse clima bem agradável. Agradecer demais assim, tua vinda, falar com essa leveza, falar sobre esses temas com tanta empatia, tanto amor. Né? A gente vê pelo seu olhar que você está falando aí com amor, sempre com cuidado. Que bom que você está aqui em Serra Talhada, em Belmonte, para cuidar das pessoas. Não é? E só quero te agradecer. Aqui é a sua casa. Na próxima vez, traga a família para a gente fazer de novo. E eu tô gostando, viu? Eu venho toda semana, viu? O negócio tá bom aqui, o tratamento tá bom. Não, na verdade, Antônio, eu quem agradeço o convite. Obrigado. Foi muito bom mesmo, foi bem legal, um papo leve. Isso. A gente abordou diversos assuntos aí pertinentes, interessantes. Sim. Viu? Você soube conduzir aí com maestria. Obrigado. Ajudou muito a trazer esses temas aí para o nosso público, né? Estou sempre à disposição sua, de todo mundo que está assistindo a gente. Sim. Podem sempre contar comigo, será uma grande satisfação. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto. Obrigado. E ó, Café com Guerra é só o começo.